Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Cine Jovem. Eu me chamo Maicon, estou trazendo aqui para vocês esse curso em capacitação audiovisual, que tem o objetivo de ser baixo custo, onde você não vai precisar fazer um investimento, além de usar o seu próprio celular para realizar suas gravações, sua edição, trazer toda a sua produção audiovisual somente para o seu celular, sem investir em equipamento algum. Estamos aqui no terceiro módulo, que é editando com o celular. Eu vou mostrar aqui como é a experiência de editar no celular, como editar, o que cada função faz dentro do software de edição. E o software de edição que eu quis trazer para o celular é o CapCut, porque no próximo módulo eu vou também trabalhar com o CapCut, só que a versão para computador. Então eu acabei escolhendo o CapCut, e a gente tem aqui, né, nesse slide que eu trouxe alguns pontos do porquê usar o CapCut, que é uma interface intuitiva e fácil de usar. Então, ele é bem direto, tem uns nomes, tem funções completas que você não precisa fazer quase nada, ele já te entrega tudo bem feito. Então, você não vai precisar ficar fazendo muita coisa do zero. E fácil de usar, ele é bem intuitivo, assim, dentro do celular. Tem muitos editores pelo celular que ele acaba não sendo tão intuitivo quando passa para pensar nessa experiência de editar ali pelo celular. Mas o CapCut é bem bom nisso, ele tem essa pegada realmente de ser uma ferramenta de edição para rede social, para YouTube. Então ele já vem focado nisso desde o início. Então ele se torna bem mais intuitivo e fácil de usar até para os iniciantes. Ele tem ferramentas completas de cortes, transições, legendas e efeitos. Então ele tem muita facilidade para realizar cortes, para adicionar transições, para adicionar legendas e efeitos. É tudo muito simples, muito fácil de entender. Ele está disponível uma versão gratuita dele para Android e iOS, né? Para celulares Android e para iPhones. Então você não vai pagar por ele, ele tem funções pagas, que eu vou até dar uma mostradinha do que é pago e o que não é. Mas ele também vai conseguir te proporcionar umas produções ótimas sendo gratuito, sem você precisar pagar pela versão paga dele. E aí, por último e mais importante, que ele é ideal para iniciantes. Então, ele vai permitir aí que você vá aprendendo gradualmente enquanto você for usando. E por também ter a versão de computador, fica mais fácil quando você for para, por exemplo, você vai sair de editar no celular para editar no computador, você pode baixar o próprio CapCut de computador e aí você já vai estar familiarizado com muitas das funções. Então vai te facilitar nessa transição antes de você ir para softwares mais robustos ali no computador. Na edição, são alguns processos que eu diria que é universal para a maioria dos vídeos. Então aqui nessa parte temos cortes de excesso, que é o que? Cortar basicamente tudo que é excesso para o vídeo, silêncios, ali uma parte que você errou e recomeçou. Então o vídeo deve ser direto e objetivo, então tem que remover esses trechos desnecessários para manter o ritmo e prender a atenção do espectador. Principalmente se for para rede social de vídeo curto, Instagram, TikTok, porque tem que ter esse ritmo rápido para passar a informação rápido, para prender a atenção rápido, porque são vídeos curtos. Então, se tiver erros, se tiver muito silêncio, se tiver você errando suas falas, a pessoa pode pular o vídeo. Então, também, né, outro ponto é o uso estratégico de áudio e música, até para rede social, que tem músicas que ficam na moda e que você pode colocar no seu vídeo e ajudar a chamar a atenção para esse vídeo, né, através do algoritmo. Então é aquele de adicionar música, áudio, até efeitos de som. Escolher trilhas sonoras que adequem ao tema do vídeo. Se estiver fazendo um vídeo mais alegre, colocar uma música mais alegre. Se estiver fazendo um vídeo mais sério, colocar ali uma música mais séria. Ajustar o volume para garantir que a narração sobreponha a música e para que os diálogos fiquem sempre audíveis. Transição e efeitos, né? Adicionar aquelas transições de um vídeo para o outro, efeitos se for adequado para o seu vídeo, que eu vou mostrar no CapCut onde essas opções ficam. Correção de cor e ajustes visuais é você poder mexer na cor do seu vídeo. Isso é basicamente ali como se estivesse editando uma foto, você pode deixar a foto mais colorida, deixar ela mais escura, mais clara. No CapCut dá para fazer isso. Então você pode acabar dando ali uma personalidade até nas cores do seu vídeo, passar um sentimento com as cores do seu vídeo. Você pode deixar ele menos saturado, mais com cores mais frias, ou deixar ele mais saturado, com cores mais quentes. E isso aí, né, acaba até afetando o jeito que a pessoa ali assiste o seu vídeo, o jeito que ela percebe o seu vídeo.
Edição e objetivo é aquilo que eu sempre venho falando aí desde o início do curso, que é a objetividade do seu vídeo. Seu objetivo é para ser mais alegre, mais triste, é para ser mais sério, menos sério, ser mais alto astral. Então você tem que estar com o objetivo do seu vídeo em mente, tanto quando você vai gravar quanto quando você vai editar. E outra coisa também, né? Quando for vídeos para redes sociais, é um formato vertical, 9 por 16, que é o aspecto do vídeo. Eu vou mostrar dentro do CapCut onde isso fica, para preencher a tela do celular. Ritmo rápido, né? Porque são vídeos curtos, então tem que manter o ritmo rápido para passar toda a informação do vídeo. Legendas automáticas, eu vou explicar dentro do CapCut. CapCut agora, a ferramenta de legenda automática do CapCut se tornou paga, mas as redes sociais fazem essas legendas automáticas quando você vai colocar o seu vídeo. Então, o TikTok permite você adicionar legenda automática, o Instagram permite adicionar legenda automaticamente. Então, por mais que você não consiga fazer isso direto no CapCut, você consegue fazer isso direto na rede social que você está postando seu vídeo. E aí, se for, por exemplo, um vídeo para YouTube ou algum outro trabalho audiovisual que seja em formato horizontal, 16 por 9 ou outros aspectos, tem vários outros, não é só 9 por 16 nem 16 por 9, mas 16 por 9 é aquela visualização de tela grande, né? Sua TV é 16 por 9, seu notebook é 16 por 9. Alguns são um aspecto diferente, mas é basicamente esse formato de tela, esse formato comum. Então, quando é um conteúdo mais longo, você pode, né, fazer cortes suaves, manter assim o vídeo mais calmo, com ritmo equilibrado, ou se seu vídeo tem o objetivo de ser rápido, de ter um ritmo elevado, você pode também manter isso na edição. E aí, outra dica é adicionar o B-roll, que é basicamente imagens extras. Digamos que eu esteja aqui falando pô, rolou B-roll, não me engano, assim, no módulo 2, que é que eu tava falando de alguns streamers, de alguns YouTubers, eu coloquei imagens desses YouTubers para dar uma ilustrada, viu? Essas imagens extras. Você tá falando de algum conteúdo de história, você buscar uma imagem desse evento, você tá falando de maquiagem, você gravar um videozinho da sua maquiagem e colocar por cima da sua fala. Tipo aqui eu tô falando com vocês, aí eu posso colocar a imagem de alguma outra coisa para vocês terem essa visão. E aqui uma dica final é sempre editar pensando na experiência do público, o objetivo do vídeo define o estilo da edição. Então, ali antes de começar a gravar, você tem a sua ideia, você lapida a sua ideia para ter uma ideia mais sólida. Então, quando você vai para a edição, você tem que manter essa ideia e manter esse estilo no seu vídeo. Então agora a gente vai explorar o CapCut. Eu vou pegar aqui no celular e passar por todas as funções dentro dele, explicando o que cada uma faz, dando algumas dicas de como editar. Então vamos ter uma visão geral da interface, das ferramentas, alguma configuração inicial, importação de vídeo, como colocar os seus vídeos dentro do CapCut, ajustes básicos e aplicação. Ali eu vou mostrar como é que funciona esse lance de cor. Então agora a gente vai para o CapCut em si. Então, começando aqui com o CapCut, eu estou aqui com o CapCut aberto no celular. Quando vocês baixarem na Play Store ou na loja do iOS, Apple Store. Então, quando vocês abrirem, essa aqui vai ser basicamente sua tela. Aqui embaixo a gente tem três opções, que é editar, modelos, biblioteca e aqui a sua conta. Então, em modelos, são basicamente vídeos que as pessoas fizeram, são tipo moldes que as pessoas fizeram. Você pode editar, alguns são pagos, esses que têm o selo Pro são pagos, e os que não têm são gratuitos, que são modelos prontos que você pode pegar, adicionar seus vídeos, suas fotos e meio que fazer o seu vídeo baseado nesse estilo, nesse molde. Então aqui são vários, pode, né, entender como eles funcionam. Aqui na função editar, que é o que importa pra gente, tem esse botão aqui, novo projeto, que é onde a gente cria o nosso projeto do nosso vídeo. Clicando aqui em novo projeto vai aparecer os seus vídeos e fotos. Quando você selecionar o seu vídeo, ele vai aparecer aqui, né? Ele vai começar a dar play quando você clicar no seu vídeo. Você pode ir vendo ele do início até o final. Tem aqui a opção de recortar. Essa opção você basicamente pode escolher qual parte do seu vídeo você quer, para ele não vir inteiro para sua timeline. Então, de repente, tem um início em silêncio que você não estava falando, você pode já vir aqui na esquerda e cortar até onde você quer, ou até na direita, de repente você grava um tempo demais e quer tirar uma parte, você já pode tirar aqui sem precisar entrar dentro do software de edição. Quando você tiver ele todo, né, recortado aí, ou até não recortado, você pode recortar dentro do software.
Você aperta aqui no sinalzinho, vai ter basicamente selecionado o seu vídeo. E aí você ainda pode selecionar mais vídeos e adicionar lá, vai acabar adicionando só esse mesmo. Então, clico aqui em adicionar, ele vai abrir o seu projeto e aqui é a tela inicial do CapCut. Então, aqui, né, nessa metade de cima é o seu, é onde você está vendo o seu vídeo. Então, tudo que você fizer vai aparecer ali naquela telinha. E aqui no meio tem a opção de dar play, tem a opção de você ver ele em tela cheia aqui na esquerda, aqui na direita são opções de ir ou voltar ao seu passo. Então aqui embaixo tem o nosso vídeo, quando a gente clica nele, aparecem as opções que a gente tem para mexer no vídeo. Se você adicionar uma imagem também vai ter essas opções, se adicionar um texto também vai ter essas opções, você tem que clicar para selecionar ele e aí aparecem as opções. Mas antes de clicar nele, tem aqui as opções basicamente de CapCut. Tem editar, que aqui vai ser selecionar o vídeo. Ele vai selecionar basicamente o vídeo que tiver nessa linhazinha branca. Áudio. Aqui são as opções de áudio do próprio CapCut. Tem sons aqui que você consegue adicionar do próprio CapCut. Tem alguns, né, com selo Pro que é pago. E os que não tem são gratuitos. Você pode usar no seu vídeo. Aqui tem as categorias aqui em cima. Você pode ir ouvindo para ver o que melhor se encaixa com você. E adicionar uma música aqui. Eu vou adicionar esse aqui mesmo. Só para a gente ver as opções de áudio já já. Então, indo, música da marca. Basicamente, músicas que você pode adicionar suas. De repente, você faz música, você pode adicionar no seu CapCut. E aí vai ficar aqui como suas músicas, né? Como se fossem músicas da sua marca. Direitos autorais, ele vai testar se seu vídeo tem direitos autorais, ou seja, se seu vídeo está usando alguma música que pode fazer seu vídeo sair do ar. Tipo, eu não recomendo você usar músicas de famosos, porque pode dar esses direitos autorais. No TikTok nem tanto, mas no Instagram pode acontecer e no YouTube vai acontecer se você usar. Efeitos sonoros é basicamente a mesma música, só que são efeitos sonoros. Tem efeito de digitação, efeito de câmera, tirando foto, barulho de pop. Então são basicamente vários barulhos aqui que você pode adicionar no seu vídeo. Texto em áudio é uma opção que você pode escrever um texto e fazer uma voz, falar ele. Então aqui você vai inserir o seu texto, vai escrever aqui o seu texto, a sua narração do seu vídeo. Aí vai clicar em efeito aqui em cima e aí você vai escolher a sua voz aqui. É uma opção paga, infelizmente, mas né, você pode aí acabar criando canais inteiros sem precisar usar até a sua voz. Extrair é basicamente uma função para separar os instrumentos na música, né? Você pode tirar a sua voz de uma música ou só o instrumento de uma música. Vozes personalizadas, você pode fazer a sua voz, pode gravar a sua voz, jogar para o CapCut e aí ele vai meio que imitar a sua voz com inteligência artificial e gravar aqui um microfoninho, você vai gravar a sua voz em cima do vídeo já. Voltando, aqui é a opção de texto, é a opção de adicionar texto na sua imagem. Então a gente pode vir aqui, adicionar texto, vai aparecer ali. E aqui onde está escrito insira texto é o seu texto. Então eu posso adicionar aqui Cine Jovem, e aí está aqui no vídeo, você pode clicar nele e ir arrastando para uma posição que você queira. E aí clicando nele ele vai ficar destacado, né? Até aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui embaixo na timeline, tá aqui essa barrinha laranja que é o seu texto. Então, clicando nele tem a opção de dividir, que seria cortar o texto ali na timeline. Então, eu corto e aí eu fico com dois bloquinhos de texto. Eu posso clicar e arrastar mais para o final. Onde esse bloquinho está aparecendo é onde o seu texto vai aparecer no vídeo. Então, quando acaba o bloquinho, o seu texto some. E quando inicia o bloquinho, o seu texto aparece. Clicando de novo no texto. Tem a opção aqui de estilo, que vai aparecer várias opções aqui. Tem fontes, a gente pode escolher uma fonte. Coloca aqui Futura, tem opções pagas e gratuitas. Estilos, tem estilos pré-definidos de CapCut aqui em cima. Esse amarelo, esse vermelho. Que vai seguir a fonte que você colocar, mas vai seguir isso aqui, ó, amarelo com preto. Você pode escolher a cor do texto aqui embaixo. E cor do traço, que é basicamente o contorno. Posso colocar aqui essa cor, esse vermelho. Brilho é um efeitozinho de brilho no seu texto. Você pode aumentar e diminuir a intensidade e mudar a cor desse brilho. Você coloca aqui amarelo. Plano de fundo é basicamente um fundo ali no seu texto. Você pode alterar a cor e a opacidade desse fundo. Descendo mais, você consegue mexer no arredondamento, na altura que ele vai, na largura.
e o deslocamento, se ele vai mais para um lado ou para o outro, fica no centro certinho. Vou até ativar para não ficar muito chamativo aqui. Estilos, né? Sombra, né? Sombra no seu texto ali. Pode aumentar e diminuir a opacidade dessa sombra, desfocar mais ou deixar ela mais focada. A distância, você pode deixar ela mais distante do seu texto, essa sombra. Enfim, são várias opções que você pode ir mexendo e vendo o que ela faz, né? Curvo é deixar o seu texto curvo, você pode deixar tanto para um lado quanto para o outro. Espaçamento, né? Tem aqui o alinhamento, se ele vai alinhar de um lado, do outro, no meio, ou até verticalmente assim. A escala é o tamanho dele ali. Caractere é a distância dos caracteres, pode juntar mais as letras ou afastá-las mais. E linha, se o texto tivesse duas linhas, é o espaçamento entre as linhas. Então, é só afastar mais as linhas ou deixar elas mais juntas. Tem negrito e itálico, então pode deixar em negrito, itálico, sublinhado, tudo junto. Caixa é o texto, né? Pode deixar ele todo maiúsculo, todo minúsculo, primeira letra maiúscula. Efeitos são basicamente efeitos do texto. Pode deixar ele aqui seguindo esses modelos. Então, você clica, ele já vai automaticamente. Acho que esse dourado, por exemplo, esse aqui que tem essa sombra mais forte, esse prateado. Animações são animações de entrada e saída, ou seja, quando o seu bloquinho começa a aparecer, tem uma animação que você pode colocar. Por exemplo, aqui de escrever. Então, quando o seu texto aparecer aqui na linha do tempo, então ele tem a setinha, é a duração da animação. Então, coloquei essa animação de digitação, ele está indo ali aos poucos aparecendo. E aí também tem a animação de saída, que é no fim do bloquinho, e loop, ele vai basicamente ficar repetindo essa animação várias vezes. Bolhas aqui são bolhas para o texto, para ficar meio que parecendo um quadrinho. E pré-definições são pré-definições que você pode fazer aí e deixar salvo para o seu texto. De repente você tem um estilo que você vai fazer em todos os seus vídeos, você pode salvar a pré-definição e aí só selecionar ela, ele vai automaticamente sempre fazer essa pré-definição. Então, divide automaticamente. Ele vai dividir o seu texto baseado aí nos parâmetros do CapCut, que excluía para tirar ele dali, né? Texto. Animações, a gente já acabou já vendo ali junto com o estilo, são as animações de entrada e saída. E aí é isso, aqui são opções que ali no estilo a gente já viu. Então, básico, aqui é posição. Então eu posso jogar mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. Escala, que é o tamanho, girar, que é deixar ele inclinado. Então aqui são basicamente todas as opções que você pode ir clicando e lendo. Mas aqui no estilo, se você for indo aqui para o lado nas opções, você vai basicamente passar por todas as opções. Indo agora para o vídeo, né? A gente viu as opções de texto, a gente vai ver agora as opções de vídeo. Então tem velocidade, que é a velocidade do seu vídeo. A gente pode fazer uma câmera lenta ou deixar ele mais rápido, né? Indo para o 7x, ou fazer uma câmera lenta. 1x é a velocidade normal do vídeo. Se você abaixar do 1x, um 0.8, 0.7 é a câmera lenta. Se você aumentar do 1x, né? Até quando você está vendo o vídeo no YouTube, lá tem a opção de ver o vídeo em 1x ou 2x. Basicamente isso. Animações é a mesma coisa lá do texto, né? De entrada e saída. Tem animações que a gente pode colocar. Posso colocar ele aqui, ó, deslizar para a esquerda e aqui embaixo consigo aumentar o tamanho ou não. Então ali no início do vídeo ele está vindo deslizando para a direita, né? E aí saída é a mesma coisa no fim desse vídeo. Efeitos são, né, efeitos ali do vídeo. A gente consegue colocar. Tem alguns pagos, tem esse de desfoque, que seria o mais óbvio. Então tá aqui esse efeito de desfoque, tem efeito de foco de câmera. Então são vários efeitos aí que você pode ir lendo, entendendo como eles aparecem no seu vídeo, né? Você pode ficar assistindo o que cada um faz. E aí alguns deles têm alguns parâmetros, se você clicar em cima de novo tem ajustar. Tem velocidade, tem intensidade, tamanho. Cada efeito tem basicamente as suas opções de ajustes. Então é usar o efeito que você quer e ver o que dá para ajustar nele. E aí se você voltar aqui para cima e clicar em nenhum, remove esse efeito. Então são vários efeitos aqui, estão separados em categorias. E aí você pode ir vendo o que melhor se aplica a você. Efeitos de corpo são efeitos que você vai aplicar ao corpo da pessoa, né? Você consegue ver aqui
né, pré-visualização, como é que eles funcionam. Se você estiver gravando uma dança, por exemplo, você consegue adicionar aqui uns efeitos para dar um estilo a mais no seu vídeo. Aqui em estilos são opções de inteligência artificial, que é deixar um vídeo parecendo anime, fazer a pessoa dançar. Então são vários efeitos de inteligência artificial que acabam não sendo o nosso foco, né? E também tem efeitos de inteligência artificial que também não é o nosso foco. Aprimorar a voz. Se for um vídeo narrado, você pode usar essa opção para dar uma melhorada na voz. De repente o som não ficou tão bom, você consegue usar isso para dar uma melhorada. Separar áudio. Ele vai basicamente criar uma faixa de áudio desse vídeo, ele vai remover o áudio do vídeo e criar uma faixa separada, como se tivesse adicionado uma música. E aí você consegue ver essa faixa de áudio separadamente. Retoque é basicamente um filtro para roxo, ele vai dar uma retocada, como se fosse um filtro de Instagram. Remover plano de fundo, é tipo, se você estiver gravando uma pessoa, se estivesse gravando você falando, você consegue remover o fundo e deixar só você. O volume do vídeo, pode deixar ele alto ou baixo. Vou deixar aqui zerado, porque eu não falo nada desse vídeo. Transformar é para você pode recortar o seu vídeo, pode girar ele, pode espelhar ele. Então, você quer dar uma cortadinha no seu vídeo, você pode fazer aqui. Ajustar, aqui são as opções de ajuste de cores. Tem aqui brilho, aumentar, diminuir o brilho. Contraste, saturação, iluminação, aumentar a nitidez. HSL, você consegue ajustar cores individualmente. Então aqui não pôr do sol, posso editar o laranja e deixar esse laranja mais saturado, deixar ele mais escuro, mais claro. Então você consegue editar individualmente cada cor, basicamente. Deixa aqui zerado para não mudar nada. Gráficos são. Aqui é um gráfico que você consegue editar cada cor. Não recomendo mexer nisso, porque é um ajuste bem fino. No celular você não tem essa precisão toda com a ponta do seu dedo, então não recomendo mexer. Você nessa linha branca que é basicamente o brilho do seu vídeo, então você consegue ainda mexer aqui um pouquinho. Você pode adicionar vários pontos e ajustar essa curva. E aí você pode sempre redefinir para voltar no zero. O que eu gosto de fazer quando, por exemplo, um vídeo fica muito claro, eu adiciono basicamente 3 pontinhos e eu faço meio que uma curva baixa, só que bem suave. Mas eu não recomendo fazer isso no celular, porque é um ajuste bem fino e o dedo, né, não dá para fazer isso. Destaque, então são várias opções aqui de filtros. Se você já editou foto em algum programinha de foto, são nomes bem familiares e você pode ir vendo cada opção e vendo como ela afeta seu vídeo. Filtros são basicamente filtros tipo de Instagram, você consegue deixar a sua cor mais. São vários efeitos aqui que você consegue ver, deixar um vídeo âmbar, berlim, deixa mais frio, e tem esse hora azul que vai deixar tudo azul. Então são basicamente vários filtrozinhos de Instagram que você consegue adicionar no seu vídeo. E aí com esses efeitos você não precisa usar, você não precisa ajustar cada vídeo individualmente. Voltando aqui para o básico, né? Clicando em nada, tem opções de legendas automáticas. Clicando aqui em legenda automática, você conseguiria fazer sua legenda automática, mas agora acabou que é uma opção paga. Então aqui a gente consegue selecionar o idioma de origem, consegue selecionar modelos pré-definidos, tem opções avançadas aqui que você consegue fazer, por exemplo, legendas bilíngues, colocar uma legenda em português e inglês ao mesmo tempo. Então vai ficar duas legendas no seu vídeo. E aí ele faz essa tradução automaticamente, faz essa legenda automaticamente, você basicamente só vai corrigir um erro ou outro. Ele vai basicamente fazer tudo isso por você. Clicando aqui no seu áudio, né? Se tiver adicionado esse áudio, a gente consegue agora ver as opções de áudio do CapCut. Então tem a opção de dividir, que é basicamente cortar o seu áudio, e aí vai ficar duas peças do seu áudio. Fade é basicamente a animação do áudio, ele vai, no caso do fade in, é no início do seu áudio, então ele vai começar no volume bem baixinho e vai aumentar. E aí o fade out que vai estar no volume normal e vai diminuir até o final do vídeo. Então vai ficar esse início suave da música e esse final, né, que vai começar alto e vai diminuir até zero aos poucos. Você consegue definir o tempo disso aqui. Volume, você consegue aumentar ou diminuir o volume. Então você colocou uma música de fundo com a sua voz, você deixa aqui baixinho, escuta, né, para ver se está baixo o suficiente para a sua voz sobressair.
Efeitos de áudio são alguns efeitos, você consegue fazer filtros de voz aqui. Tem personagens de voz, tá? Então, se você estiver usando um áudio de... Você narrou, você gravou só uma narração, só o áudio. Você consegue usar isso aqui para mudar a sua voz. Você consegue deixar a voz com eco, deixar ela aguda, deixar ela grave. Você consegue usar isso. Que exclui para remover ali da timeline. Velocidade, né? Mesma coisa, aumentar ou diminuir a velocidade desse áudio. Reduzir o ruído, é uma opção paga, essa opção de reduzir ruído. Ele vai basicamente dar uma... remover um pouquinho do barulho de fundo. E aí duplicar, ele vai basicamente duplicar o áudio. Opções de áudio não são tantas, são basicamente essas. Então, é basicamente isso, né, do CapCut. Cada tipo de arquivo tem as suas opções, você consegue selecionar e fazer essa edição. Quando você estiver editando, você pode ir ajustando seu vídeo, cortando, removendo partes, adicionando outros vídeos, clicando nesse mais. Você consegue adicionar vídeos, você consegue adicionar músicas, você consegue fazer esses efeitos de música. Então, aí, mexendo, entendendo o que cada opção faz, entendendo que você vai precisar aprender para fazer o seu vídeo. Aprender edição de vídeo não é rápido, não é algo que eu consigo passar em um vídeo. Eu estou aqui mostrando para vocês como cada coisa funciona, como cada coisa altera o seu vídeo, o estilo do seu vídeo, para quando vocês fizerem, vocês conseguirem ler as opções e entender o que cada uma faz. Estou dando uma visão para vocês. Então, o que eu recomendo é, você grava o vídeo, joga aqui no CapCut, vai editando, vai mexendo, vai fuçando cada função, entendendo como cada uma funciona, até você ter essa familiaridade com a edição. Então, é algo que é bem na prática, você vai conseguir ver, e tem muito conteúdo na internet também, pode pesquisar como faz isso em CapCut celular, como faz aquilo em CapCut celular, então você pode ir aprendendo. Clicando aqui em cima nesse menuzinho, a gente vê aqui as opções de renderização. Então a gente consegue selecionar a resolução 480, 720, 1080, que é Full HD, que é basicamente o que eu recomendo para todas as redes sociais, YouTube também. 1080p é ótimo, você não precisa se preocupar com isso. Taxa de quadros, né? Aquilo que eu já expliquei em aulas passadas. 24 mais cinema, 30 ótimo para tudo. 60 se você realmente quiser fazer esse conteúdo em 60 FPS. Ou é um vídeo de jogo, você gravou você jogando alguma coisa e tal. 60 é recomendável. E aqui taxa de código, eu deixo no recomendado, porque ele basicamente afeta dados do arquivo, a taxa de tamanho do seu vídeo. É algo bem complexo, tudo bem específico, então deixo no recomendado, que é algo simples. Clicou em exportar, você salva, tá? E aí quando você vem aqui, né, para o seu vídeo, a gente consegue ver aqui as opções de proporção de aspecto. E é aqui onde você define como o seu vídeo fica. Tem até aqui os símbolozinhos de redes sociais. Então, 9:16, que é no vertical, é ali para YouTube, para YouTube não, para TikTok, Instagram. 6:9, que é normalmente para YouTube. 1:1, que é aquele quadradinho do Instagram. Então, se você quer fazer um vídeo daquele estilo, você consegue fazer aqui. 4:3, que dá para colocar no YouTube também. Então, são vários aqui efeitos. Tem aqui o de cinema, que é 2.35:1. Tem aqui 1.85:1. Então, aqui é onde fica esse aspecto. Se você gravar o seu vídeo na vertical e você colocar dentro do CapCut, ele vai para o vertical automaticamente, você não precisa selecionar aqui. Então, a não ser que você queira converter um vídeo que você gravou na vertical para horizontal ou vice-versa, você vem aqui e seleciona, senão ele vai automaticamente para o jeito certo. E aí, vindo aqui em cima, você clica em exportar para salvar o seu vídeo. Então, ele vai aqui passar por toda essa porcentagem. Se você colocar numa qualidade maior, aqui nesse menu, vai demorar mais. Se você colocar uma qualidade menor, eu recomendo deixar 1080-30, porque né, ali a média de tudo, então acaba sendo esse 1080-30 é o básico. Tá vendo que tá um pouquinho mais rápido, ao invés de 60 FPS. E aí, quando terminar esse processo, o vídeo vai estar salvo na galeria, pronto para ser postado. Os encontros online do curso Cine Jovem serão realizados nos dias 8 e 15 de março de 2025, das 18 às 19 horas, através da plataforma Google Meet. Para participar, é necessário preencher o formulário disponível na descrição deste vídeo. O link de acesso será enviado apenas para aqueles que completarem o cadastro corretamente.
Então é isso para esse módulo de edição celular. Quis trazer um pouquinho da visualização de tudo, como cada coisa funciona, como cada tipo de arquivo tem suas opções ali específicas do CapCut. Muito obrigado por ter participado, né, desse módulo, por ter assistido. Espero que tenham gostado. Até o próximo, que vai ser a edição no computador, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do CapCut no computador, que acaba sendo bem familiar. Então, se você pode até assistir, mesmo que você não tenha computador, assista, porque você pega um pouquinho do que eu mencionei sobre ser bem familiar entre a interface do celular e a do computador. São coisas bem próximas que você vai ter uma facilidade em transicionar do celular para o computador. Muito obrigado e até o próximo.